Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Bloco Olhada TV. Vamos falar de esportes? E hoje a gente vai contar um pouco da história do primeiro título brasileiro do Corinthians. A gente vai conversar com quem deixou o Neto em forma, o preparador físico Flávio Trevisan. É depois da vinheta. Vamos embora começar! Meu querido amigo Flávio Trevisan já está preparando as malas para a volta à Arábia? Prazer recebê-lo aqui. Ô, Fernando, poxa, um prazer é meu. Você, além de ser um excelente jornalista, é um amigo que eu conquistei, né? Que eu consegui, vamos dizer assim, aí no meio do futebol, né? E graças a Deus a gente tem uma convivência muito boa. Eu espero logo que você possa escrever meu livro, né? Claro, claro. Vamos pensar nisso, pô. É claro. Vamos reunir para a gente dar andamento, viu? E as malas estão prontas? Como é que está a situação lá na Arábia? Faltavam 8 jogos para terminar o campeonato e foi paralisado, né? Provavelmente no final desse mês de junho deveremos voltar para iniciar a pré-temporada e em seguida realizar esses 8 jogos que estavam faltando e na sequência já começar a temporada 2020-2021. Estou querendo esse papo, Flavinho, exatamente para a gente falar de uma coisa muito boa que aconteceu na sua carreira e tenho certeza que marcou, porque marcou para todos os corintianos e marcou para o clube, na história do clube. Você e Nelsinho Batista formavam a comissão técnica do primeiro título brasileiro. E eu queria saber como é que vocês, 30 anos atrás, encontraram esse clube quando chegaram lá. Vocês fizeram uma campanha do Campeonato Paulista brilhante, foram vice-campeões com o Novo Horizontino, e aí chegaram ao Corinthians para o segundo semestre. Você lembra como é que estava o elenco naquele momento? Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, né? Eu sei que o Corinthians tinha jogado 2 jogos no Campeonato Brasileiro e tinha perdido os 2. E nós chegamos, eu lembro que nós chegamos numa quarta-feira e eles aceitaram assim, muito bem a nossa presença e principalmente o modelo de trabalho que a gente levou para o Corinthians naquela época, né? Então, eu não me lembro exatamente, mas a gente ficou assim, um período muito longo sem perder jogos, né? Ficamos ali invicto um tempão e isso deu uma segurança muito grande, né, para nós da comissão técnica, para a diretoria que acompanhava o dia a dia ali, né, e também, principalmente, o torcedor, né, você conhece muito bem como é a torcida do Corinthians, né. Até em termos de estrutura, né, Flavinho? Eu me lembro bem que naquela época o São Paulo já trabalhava com fisiologia, já tinha o Turíbio contratado, fazendo parte da comissão técnica, e vocês tinham dificuldades lá no Parque São Jorge, né? Nesse sentido, Fernando, a gente tinha muita dificuldade, né? A estrutura realmente era muito diferente do que é hoje, né? Que, poxa, o Corinthians hoje é uma estrutura fantástica, né? Mas na época a gente tinha dificuldade de aparelhagem, de trabalho de musculação, a gente tinha dificuldade, não tinha, né? Eu acho que, se não me engano, era só o São Paulo Futebol Clube que tinha o Turíbio. Nenhum outro time tinha fisiologista. Então, entendeu? Para você ter uma ideia, era eu de preparador físico, o Paulo, que era o meu auxiliar, e o Nelsinho Batista. O Nelsinho não tinha auxiliar técnico. Então, a gente que praticamente fazia tudo, né? Mas, graças a Deus, que o grupo aceitou o nosso trabalho de campo. Então, a gente compensava muito o trabalho que faltava fora, na musculação, as coisas dentro do campo, fazendo outros tipos de trabalho de força. E o Neto te dava muito trabalho? Ou você conseguia, com a sua fórmula mágica, ir domando o cidadão, que era difícil, né? Então, Fernando, eu falo até hoje para as pessoas, né? E também falo para o Neto, quando eu tenho a oportunidade de encontrar com ele. Falei, Neto,
Porra, você me deu muito trabalho, mas você me deu muitas alegrias também. Então, compensou, né, Fernando? Porque realmente o Neto desequilibrava, né? Momento de jogo 0-0, 0-0, aquela dificuldade. Quando vê saiu uma falta ali, o Neto com aquela categoria para bater uma falta que eu não vi igual ainda, né? Um cara que treinava, né, Fernando? Porque uma coisa, o cara, eu bato bem, falta, tal. E aí? Porra, mas o Neto, naquela época, a gente treinava terça-feira de manhã e de tarde, quarta-feira de manhã e de tarde, quinta-feira, quando tinha jogo só de domingo a domingo. Sexta-feira era só um período, sábado de manhã concentrava para jogar. E o Neto, em todos os treinamentos, fosse ele da parte que não envolvia muito o treinamento com bola, ele ia lá, fazia 50, 60 batidas de falta no Ronaldo, que o Ronaldo também ficava lá treinando, o Wilson Macarrão, outro goleiro. Eles não iam embora do treino. E o Neto batia falta de todos os lugares ali. O Ronaldo estava lá, o Wilson Macarrão estava lá, o Dagoberto, que era outro goleiro, estava lá. Então, por isso que dava certo, Fernando. Às vezes, assim, um ou outro dia de folga, eu ia em Campinas fazer treino com o Neto. Eu ia em Campinas lá, conversava lá na época, lá, né, que ele era casado com uma moça de Campinas, que é, né? Eu ia lá, explicava sobre alimentação para ela, o Neto procurava seguir, entendeu? E assim, ô Fernando, e tem um detalhe, cara, que eu também comento hoje, sabe? O Neto, ele nunca passou de 78 quilos, 78, e falava que ele era gordo, cara. Então, a maioria ele pesava 76 quilos, entendeu? Diferente de hoje, e eu usava a camisa por dentro do calção. Hoje, a camisa é solta, mais larga. Então, você não vê, por exemplo, se o cara, como que o jogador realmente está, o corpo dele. Hoje em dia, na época, não. Era obrigado a usar a camisa por dentro do calção, cara. E 78 quilos pro Neto, sabe? Ele tinha assim a coxa grossa, tá? Era um pouquinho redondinho, mas 78, o percentual de gordura dele nunca passou de 13, 14, 13. 14 nunca chegou comigo. E falava que ele era, tinha Neto, não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Tinha tendência, é uma coisa, mas ele não ficou gordo. Ele não ficou acima do peso quando ele trabalhou com a gente. Entendeu? Então, isso foi mais um mito do que uma verdade, entendeu? E é uma realidade. Isso mexia com ele, né? Porque eu me lembro que na final, na véspera da final, eu fiz uma entrevista com ele ali no vestiário da Fazendinha, e ele numa maca fazendo um tratamento qualquer, não me lembro se era tornozelo, se era coxa. E aí era um ping-pong para a Folha de São Paulo, para a edição de domingo. E eu coloco para ele, eu falo assim, pô, Neto, você já percebeu ele fazendo gol em todos os jogos, sendo decisivos em todos os jogos e levando o time até a final? Eu falei, pararam de te chamar de gordo, Neto. Ele começou a chorar, rapaz. O futebol, eu acho que o esporte, né, de uma forma geral, quando o jogador, assim, quando o time está num momento bom, né, então muitas coisas, às vezes, o pessoal deixa de falar, né? E às vezes, quando não está tão bem, até coisas que não são verdades começam a aparecer, né? Então, mas graças a Deus, cara, eu tive assim essa, vamos dizer, felicidade, né, Fernando, de participar desse momento do Corinthians, e o primeiro título brasileiro, cara. E eu me lembro perfeitamente, cara, nas viagens que fazíamos para jogar, principalmente na parte final, onde classificaram os oito times, né? O seu Vicente Mateus, que Deus o tenha num bom lugar, né? Eu acho que sim, acompanhando nós no ônibus, nas viagens, sabe? Poxa, a gente chegando no Pacaembu para jogar contra o Bahia, uma chuva,
O ônibus do Bahia ficou encravado ali na porta de entrada do Pacaembu, e chovendo, aquele monte de torcedor que ficou para fora, porque não tinha mais ingresso para vender. Eles balançavam o ônibus, cara, o Vicente Matheus ficando com medo. Falei, não, senhor Vicente, calma, é assim uma torcida, bababá, bababá. Aí nós saímos do ônibus, chovendo a pé, correndo para dentro do vestiário, cara, para disputar contra o Bahia a semifinal, né? Que aí a gente saiu perdendo de 1-0, aí houve a virada lá com o gol do Neto. Enfim, aí fomos lá para a Bahia, empatamos 0-0 com a Fonte Nova, que tinha mais de 90 mil pessoas. E mais um detalhe curioso, Fernando. Você sabe que a Bahia tem uma mística, né, de candomblé. E na época tinha uma dessas pessoas que trabalha com isso, que era o Loirinho, né? Lourinho, que eles falavam lá. E quando a gente entrou em campo, no banco de reserva nosso tinha vela, tinha não sei o quê, velas de todas as cores, os negócios lá, sabe, de macumba, entendeu? O Jacenir chegou lá e o Jacenir muito cristão, né? Um cara evangélico, um jogador excepcional, gente da melhor qualidade. Aí ele pegou uma toalha, tirou tudo aquilo e falou, sai tudo isso aqui em nome de Jesus. Eu lembro perfeitamente na época, tirou tudo. E o Loirinho pegou um boneco, como se fosse um neto, e uns alfinetes ajoelhado no meio do campo, e alfinetando assim a perna do Neto, a barriga do Neto. Blá, 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 blá. Corinthians não tinha um centroavante, né? O Neto acabou começando a fazer um pouco essa função. Foi no dia a dia do treinamento que ele foi percebendo que o Neto tinha assim, uma volúpia para fazer gol muito grande. Ele gostava de estar dentro da área ali. O Neto, jogador que queria, que se ia ser um cruzamento, ele estava lá dentro da área. Então, ele queria fazer gol, ele gosta de fazer gol, ele sabe fazer gol. E aí foi aonde que o Neto, em determinado momento que estava mais recuado, fazia os lançamentos para o Giba, fazia os lançamentos para o Jacenir, para o Mauro, para o Fabinho. E quando esses chegavam para fazer ou o cruzamento, ou o último passe ali, o Neto estava sempre dentro da área. Mas o retorno do Neto, às vezes, era um pouco diferente daquilo que a gente estava querendo. Aí, o que aconteceu? Quem voltava? Tupanzinho. Tupanzinho vinha ajudar. Os dois pontas nossos vinha até ali, voltava. Entendeu? Então, a gente tinha uma proteção muito grande no meio de campo ali e deixava o Neto mais solto. E foi nesse momento que vocês acharam que o time tinha dado liga, que tinha chance de ser campeão? Olha, a gente não foi falando e pensando, poxa, em ser campeão, sabe? Pô, a gente vai ser campeão, a gente não sei o quê, babá. Fernando, a gente ficava concentrado no hotel na Bela Vista, hotel mas muito simples, só o Corinthians ficava lá. Cara, a gente ficou muito tempo concentrado no hotel. Pô, as minhas roupas ficavam dentro do meu carro, dentro do ônibus, quase eu não ia para casa. Entendeu? E, poxa, eu lembro até uma vez, Fernando, que a gente ganhou esse jogo do Bahia, de virada, chovendo. No outro dia, a gente ia viajar lá para Bahia, para jogar no domingo lá, o jogo de volta. E no último momento, eu me dei um estalo assim, falei, puta merda, preciso fazer alguma coisa, cara. Aí eu chamei o Nelsinho e falei assim, Nelsinho, não podemos deixar o jogador que mora em Campinas ir para Campinas. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí reunimos os jogadores, explicamos para eles, porque quem viajava para Campinas de volta? Giba, Wilson Macarrão, Ezequiel, Neto, Mauro. Falei, não, mas a gente tem que segurar esses jogadores aqui.
vamos no restaurante, eles vão jantar e nós vamos para o hotel, voltar para o hotel. E fizemos isso, Fernando. Todo mundo foi jantar numa churrascaria, terminou, voltamos para o hotel, eu fiquei lá concentrado com o jogador no hotel, no outro dia de manhã nós viajamos para a Bahia. Não houve assim, você vai chegar para o jogador, explicava para eles, eles vinham e abraçavam aquilo que a gente estava querendo. Então ele foi crescendo, degrau a degrau, degrau a degrau, degrau a degrau. Quando eu vi, a gente estava na final contra o São Paulo. Aí, meu irmão, ganhamos o primeiro jogo de 1-0, gol do Wilson Mano. Aí vai para o jogo final. Aí sabe o que aconteceu? Morumbi com 100 mil pessoas, hoje não cabe 70. Não tinha lugar para ninguém, Fernando. Pô, e o primeiro tempo, Fernando, a gente não estava jogando bem. Nelson, que me permita, eu vou falar. Nelson deu uma dura nos jogadores no intervalo que você nem pode imaginar. Os caras voltaram e... Entendeu? Ninguém falava nada, aceitava, porque via que estava errado. Mas era uma dura do ponto de vista tático ou do ponto de vista anímico mesmo do grupo? Não, anímico mesmo. Anímico. E lógico que ele corrigiu algumas coisas, a parte tática, mas o principal naquele momento era quebrar aquele negócio que já está ganho. Não está ganho. Tem 45 minutos ainda. E a gente não estava legal no jogo. E jogando contra uma grande equipe e o senhor Tele Santana como técnico. Então, não é brincadeira, né? É uma final com 100 mil pessoas. Mais uns 30 milhões de corintianos, 40 que tem, torcendo em suas casas. Então, o Nelsinho, no ponto anímico, ele chegou junto, forte, mas muito forte mesmo. E ele, naquele momento, com ele como o líder, né? Ele tinha toda a condição de fazer e fez, e foi aceito e aconteceu o que aconteceu. Graças a Deus. Parabéns pelos 30 anos aí do primeiro título brasileiro no Coringão, né? Obrigado ao Flavinho pelo grande papo que nós tivemos hoje, um amigo de longa data. E eu espero que você também tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like e clique também no sino para estar sempre atualizado. Fale comigo também pelas redes sociais. Os endereços estiveram aqui ao longo do vídeo e também estão na descrição. Inscreva-se no Esporte do ClickTube. Na próxima terça-feira eu tô de volta, hein? É só chegar. Um grande abraço.